Olá, pessoal! Muito boa tarde, bom dia, boa noite. Nós estamos aqui no nosso 7º episódio do Toda a Vida Reto e estamos com uma participação super especial que eu vou falar para o meu amigo Thiago apresentar hoje. O Jorge. Nossa, obrigada, é isso, O gente. Jorge. Um beijo, até a próxima. O Jorge. Depois de muito tempo consegui, né? Chegar aí. O Jorge... Como é que pronuncia teu sobrenome, Jorge? Breyer. Breyer, assim. É tipo, podia ser Beer. Não, mas tem uma história. Posso contar? Já comecei a avacalhar com o tempo Tá, de tudo. então Por tá. favor. Porque eu acredito fielmente que meu sobrenome deriva de Brauer, no alemão. Brauer, em alemão, é cervejeiro. Olha só. Isso Então- eu acredito. Ninguém falou isso, né? Mas eu acredito que seja isso. Eu fiz o meu storytelling mesmo. Não, mas olha isso aí. Ó. Eu fiz a minha Tudo história. constrói um personagem, né? E agora a gente pode falar quem que ele é, né? O Jorge é o proprietário, podemos dizer assim, um dos Sócio fundador. sócio fundador do Stannis. E para quem não sabe, o Stannis é uma cervejaria e também um pub aqui de Jaraguá do Sul. Isso. Exatamente, uma rede de pubs. Exatamente. Então tá, é isso. Mais alguma coisa? Não, eu acho que basicamente é isso, a gente, né? Só faz cerveja. A gente convidou ele para participar do podcast desde que ele trouxesse alguns exemplares para Isso. nós aqui. A condição foi essa. Então tá. Eu só queria saber se já dá pra abrir. Dá pra abrir? Lógico. Só não vou Vamos. poder beber, Gente, mas vai tudo certo. Você fica à vontade. Ele Por não pode. favor, vai ficar na obrigada. água. Você dá pra substituir a água aqui Tá. pela cervejinha. Vamos trocar. Ele vai ficar na água, tá? Sim. Eu vou ficar indo no café, tá? Gente, que lindo rótulo, tá? Só pra contextualizar. Bom, eu aconselho você começar por essa, né? Ai, pois é, Existe uma sequência lógica pra gente Conte. poder, né? Porque a gente, geralmente, quando vai fazer uma harmonização, uma sequência de degustação, você vai para dar mais suave, para mais encorpada, para mais característica, né? Então, a Pilsen é um pouco mais suavezinha, um pouco mais popular, né? Depois vai para a Red, que é aquela da ponta. Depois vai para a Gold Amélia, que ela é um pouco mais alcoólica e, né, um pouco mais encorpada. E por último, a Dear Paula, que é a nossa IPA, que ela é mais lupulada, mais amarga e mais... tem uma pegada um pouco mais diferenciada. O que acontece se eu fizer o contrário, só pra saber, assim? Por exemplo, se você começar pela IPA, você vai Vou bagunçar chegar ali e teu não vou paladar. sentir gosto no Exatamente. último, entendi. Vai bagunçar teu paladar, né? E da mesma forma que você vai começar com as outras. A Gold Amélia é um pouco mais alcoólica, daí você vai começar a ficar mais, né, um pouco mais inebriada pelo álcool e talvez você não consiga perceber todas as características, as nuances da cerveja, né? Olha Eu isso. vou com calma que depois eu tenho que dirigir. Já emendando aqui, pois é, qual que é a inspiração de cada uma delas? O rótulo eu achei maravilhoso. Todos os nomes, tirando a Pilsen, todos os nomes Quer eles que eu são abra inspirados pra ti? em mulheres que marcaram a nossa história, ou que fizeram parte da nossa história, né? A Pilsen a gente resolveu não colocar nome de mulher porque ela realmente é o nosso de guerra, né? A nossa cerveja de guerra. Red Sonja é uma personagem dos quadrinhos do Conan, né? Então, é uma guerreira... Uma guerreira, esqueci o nome da... É uma guerreira dos quadrinhos do Conan, né? Uma bárbara. E nos quadrinhos ela tem os cabelos vermelhos. Ela, assim como a nossa Red, né? Ela tem uma coloração avermelhada e tal, uma amazona guerreira. Né? Gold Amélia é por causa da primeira juíza, a primeira sommelier, digamos assim, que foi a mãe do China, aquela nossa... Tudo passava pelo crivo da mãe do China quando a gente começou a fazer cerveja na garagem da casa dela. Então ela provava assim, isso aqui tá boa. E ela nos ajudou bastante no início do Stannis, né? É a Amélia? É a Amélia. A dona Amélia é a mãe do Denis, do meu sócio. Meu, que legal. Isso. Dear Paula foi também uma pessoa que nos ajudou num evento que rolou lá em São Paulo, que nos salvou de uma fria lá com o dono da Ambev, inclusive, né? Que a gente deu um kit para ele, não explicou o que era, ele estava saindo numa foto com uma cerveja que não é da Ambev, né? Aí rolou um estresse lá com toda a parte de marketing deles. Aí o cara queria tirar a máquina, tirar o filme, sei lá, né? Apagar todas as fotos e tal. Aí a Paula, que era meio que a... Como é que chama, Erika, o nome da pessoa? Assessora de imprensa. Foi lá e fez um meio de campo lá com o Beto Sucupira e falou, não, o que é isso? O pessoal aqui tá fazendo parte do evento, o pessoal é legal e tal. Daí ele meio que deu uma apaziguada em todos os ânimos, daí meio que salvou a gente dessa história. Pô, ela ganhou uma cerveja. Uma cerveja, eu penso a importância. E vocês, o marketing gratuito ou não? Nem foi. Nem não, foi. Não foi. Poxa. A condição foi, cara, não... Vamos lá. Ai, cagou. Aí, eu tô na Saúde, área. é isso aí. Saúde, gente. Vamos lá.
Muito legal, eu nunca imaginei que aqui a gente ia ter um cervejeiro aqui no Toda a Vida Reta. Eu fiquei muito feliz que tu aceitou o convite. Depois de muita tentativa, a gente conseguiu. Eu fiquei curioso com uma coisa. Tu é Diga. designer? Eu sou designer de formação. Tu fez design aonde? Eu fiz na UTESC de Joinville. Eu sabia que não era... Eu não estava errado. Por quê? Tu deve ter sido meu veterano. Que eu também fiz na UTESC. Sério? Aham. Eu entrei na UTESC em 2000, acho. 2000. Eu entrei em 2003. Então a gente se viu lá. Cara, então... Tu vinha no ônibus com o pessoal do Firmorama, alguma coisa assim? Sim, sim. Ah, então... Você tava junto? Não, eu morava em São Chico, mas eu estudei com o Peron. Porra! Então, Olha só, viu, gente? Ó. Você era meu calor, então, porra? Sim, Porra. eu não sabia, olha isso. Eu não estava errado, eu comentei com Legal. ela que eu achava que tinha alguma ligação, assim, mas... Eu sou formado pela UTESC, mas eu trabalhei com isso boa parte da minha vida. Mas chegou um momento que eu, cara, não quero mais isso. Tu era na área têxtil? Da têxtil. Era designer têxtil de estampas, né? E trabalhei nessas grandes empresas aqui da região. E chegou um momento que eu não quis mais fazer isso da minha vida. E aí busquei alguma outra coisa para fazer. Cerveja. Não. Gastronomia. Olha. Minha avó cozinhava muito bem, minha mãe cozinha muito bem. Daí eu, vou tentar fazer alguma coisa relacionada a isso. E aí busquei um curso de gastronomia em Curitiba, achei um baita de um curso lá, passei um ano estudando gastronomia em Curitiba e me encontrei, né? Gosto muito de cozinhar ainda, né? E aí voltei para Jaraguá, só que daí em Jaraguá ainda precisava pagar minhas contas e o pessoal aqui não estava pagando o que eu precisava receber, né? E voltei a fazer freela de design aqui. E nessa um amigo meu chegou, eu preciso de um rótulo de uma cerveja que eu estou fazendo em casa. Eu falei, mas como é que você está fazendo cerveja em casa? Não, 2 panelas, você pega aí, moe o malte, cozinha na panela com água quente e faz. E aí deu aquele start, né? Cozinha eu sei fazer, eu sei cozinhar. Daí eu sugeri, você me ensina a fazer cerveja que eu te faço o rótulo e ficamos por essa. E esse foi o acordo. Hoje ele já nem faz mais cerveja e tal, e eu continuei. Ele faz rótulo. Não, nem isso. Nunca mais ouvimos falar dele. O que aconteceu com essa pessoa? E aí, cara, eu tomei gosto pela coisa, né? Daí realmente me joguei de cabeça nesse universo e gosto muito de fazer cerveja ainda hoje, né? Tanto na panela pequena quanto na panela grande lá da cervejaria, né? E basicamente essa aí é meu ofício hoje, né? Hoje eu estou um pouco mais afastado, eu ainda faço um pouco da produção na cervejaria, mas fica a cargo do pessoal da produção. Eu fico mais na parte de criação de novos produtos e na parte da qualidade, não só da cerveja, mas também a parte da criação de produtos do delivery, do pub, de comida, né? E o que surgiu primeiro, a cervejaria ou o pub? O pub. O pub nasceu por causa da cervejaria, porque era muito difícil a gente conseguir o capital necessário para a gente abrir uma cervejaria, que é um equipamento muito caro, né? São milhares de reais para a gente conseguir alguns tanques e o equipamento, que é tudo inox, é uma tecnologia já um pouco mais difícil, né? E a solução que a gente conseguiu encontrar foi a gente terceirizar a produção em outra cervejaria que tem um espaço, um tempo ocioso, um espaço vago, e terceirizando com a nossa receita e trazendo a cerveja ou o chopp para o nosso depósito e tendo um bar para vender o próprio produto. E essa aí foi a condição que a gente encontrou, né? Montando o plano de negócio, essa foi a condição que a gente falou, cara, vai dar certo isso aqui desse jeito. E assim a gente começou. Mas assim, a gente teve que correr atrás de muita gente ainda para conseguir o capital inicial para poder abrir o pub. Então foi são 10 anos, né? De cervejaria ou de pub? De pub. De pub. E de cervejaria? De cervejaria a gente abriu em 2018. Né? Depois de muito tempo, usando a estrutura das outras cervejarias, a gente achou melhor a gente trazer para dentro de casa todo o controle, toda a parte de produção e criação e controle realmente do início ao fim, né? Da produção até a fermentação, envase, tudo dentro de casa. Jorge, onde que foi a virada de chave que você conseguiu tracionar o negócio? Em que momento da tua história? Aonde, por exemplo, assim, tu veio da área da gastronomia, né? Você começou a fazer a cerveja ali da forma que teu amigo comentou. E aonde que foi a tua virada de chave que você pensou, nossa, isso realmente é um negócio, eu vou ganhar dinheiro fazendo isso aqui? Foi logo no início, quando a gente... ainda quando estava apresentando o projeto para as pessoas, que a gente só tinha um plano de negócio, por enquanto.
e uma boa ideia na cabeça. Mas nesse meio tempo a gente ainda continuava fazendo a cerveja em casa, da maneira caseira, na panelinha, invasando tudo em casa e tal, e vendendo elas com rótulozinho e tal. E as pessoas ficavam sabendo de boca a boca, iam lá na casa do Denis, da mãe do Denis, ia lá e comprava a nossa cerveja. Todo mundo achava, inclusive, que aquilo era uma boca de fumo, porque a gente chegava lá, né, o pessoal entregava o dinheiro e a gente saía, entregava um kitzinho com uma sacolinha com alguma coisa, a galera saía, assim, né? As vizinhanças começaram tudo levemente desconfiado da gente. E aí o pessoal, a gente sem fazer muita força, esse produto começou a ficar conhecido. E aí o pessoal começou a comentar. E aí a gente fez uma espécie de lançamento num bar conhecido lá de Jaraguá, onde a gente teve que fazer várias receitas de uma cerveja Pilsen para o pessoal escolher qual que seria a mais legal. E deu muita gente participando daquele negócio lá, né? Então, e muita gente que conhecia a gente só pela boca a boca, a gente sem fazer muita propaganda, né? Então, acho que mais ou menos nessa época, foi logo no início, que a gente viu que, isso aqui tem potencial e a gente consegue realmente escalonar e fazer esse produto virar e a gente realmente tornar isso um negócio rentável, né? Quem sabe tu não conheça... Eu não conheço muito da história, quase nada, né? Mas eu passei por algumas... Eu visitei o pub, vi como eles reagiram durante a pandemia, quando tu apareceu aqui na rua. Isso, eu lembrei. Eu falei, inclusive, com o Eric que a gente passou nessa rua vendendo cerveja. E eu fotografei casamento por um tempo. E eu acho que eu fotografei 2 vezes lá no Stannis, né? Eles sempre foram muito receptivos, sempre aceitaram. É diferente, tá? A ligação, o tratamento dentro do Stannis com os outros locais que eu conheço. Me marcou muito um show que eu fui lá do Bar e o Banjo. E é diferente, é uma outra vibe. Eu acho que fica a recomendação para quem não conhece visitar aqui em Jaraguá. Não sei, tem um negócio, tem uma aura diferente lá dentro, mas é muito gostoso. O tratamento mesmo, sabe? E parece que quem tá lá dentro tem uma vibe do Stannis. É diferente, sabe? E sempre quando eu vejo o Jorge, assim, às vezes fotografei pessoas conhecidas em comum, né? E dá para ver que tem muito, parece, do teu olhar ali. Tem, bastante. Né? Porque é diferente, sabe? E engraçado, né? Eu percebo que aquilo ali tem um olhar de um designer. Tem um pouco de tudo. A gente brinca no Stannis que às vezes a minha sociedade com o Denis foi meio que um casamento feliz. Porque daí a gente tem um pouco da visão artística e outra visão um pouco mais do que funciona, né? Do que tem que fazer. Tal, às vezes é um balanço entre realmente acelerar e dar aquela freada, né? O pragmático e o criativo. Exato. Né? Então, com base nisso, acho que é por isso que esse casamento deu tão certo. São 10 anos de pub já, né? Então, tem muito do olhar de nós dois em tudo. Tanto nas cervejas, quanto nos pubs e tal. E a gente sempre fala que, no início, quando a gente criou a ideia do Stannis, a ideia do pub, a ideia da cervejaria, a gente queria fazer alguma coisa que não existisse em Jaraguá ou na região. Mas, principalmente, a gente queria vender experiência. A gente queria não só vender cerveja. A gente não queria vender hambúrguer nem porção de batata com peixe. A gente queria vender uma experiência, né? Uma experiência dentro de uma garrafa, por exemplo, né? E é por isso que você foi sempre muito bem atendido no pub, que esse é um dos nossos princípios. A gente tem que realmente fazer a pessoa ter um momento incrível a partir do momento que passa por dentro para dentro da porta do pub, né? Dessas escadas lá e... Independente se o dia da pessoa foi bom ou ruim, lá dentro ele tem que ser legal. Tanto que o original, vamos dizer assim, a matriz, ele é num porão. Ai, que legal. Embaixo de um hotel, né? Vocês nunca foram? Você nunca foi? Por favor, você tem que vir aqui, tá? Mas é um estilo europeu, assim, meio taverna, assim, uma coisa... Porque, assim, antes do início do Stannis, o meu sócio Denis, ele morou 6 meses na Irlanda. Então, lá, a cultura do pub, a cultura da cerveja é um negócio muito bem desenvolvido, né? E foi por isso, uma das coisas que me fez chamar ele para a sociedade foi isso, foi essa experiência que ele teve lá, né? E realmente no início do pub, ou até hoje, o clima do pub tem que ser nessa onda de festa irlandesa e tal, né? No início a gente tem muito da Irlanda no pub, só que daí a gente começou a meio que mutar para não, isso aqui não é irlandês, isso aqui é Stannis, isso aqui é nossa característica, não tem muita coisa de irlandês. E o que é o Stannis? O Stannis é isso, o Stannis é festa, o Stannis é momentos incríveis, a gente precisa realmente fazer a pessoa se sentir bem, independente se ela está levando essa garrafa para casa ou está consumindo um hambúrguer ou uma cerveja dentro do pub. Que legal. E de onde que veio a inspiração do nome? Então, Stannis vem do nome do meu avô, pai de criação, que ele era a primeira imagem de um alquimista, ou de um experimentalista, alguma coisa que
né? Gosta de autodidata, né? Gosta de fazer as coisas por si só. Meu avô, ele me criou quando eu vim de Curitiba para cá, né? Minha mãe teve que sair para trabalhar e me deixava lá com os meus avós durante o dia. E esse era um clima muito legal, porque era um clima muito... Você pode fazer qualquer coisa, né? O meu avô, ele mandava carta para a Embrapa para conseguir sementes de coisas que não existiam na região, plantava para ver se dava certo. Então, ele fazia fermentados de frutas, fermentados de cereais, né, alcoólicos e tal. E fazia chucrute, fazia várias coisas. Então, ele sempre tinha um armáriozinho no porão, onde ele sempre botava as experiências dele lá para acontecer, né? E minha primeira lembrança de um porre foi com uma bebida que ele fez lá. Ele e meu tio fomos lá provar uma bebida que o avô estava fazendo em casa lá. Olha só que legal isso aqui. E era um negócio muito alcoólico, muito porrada, assim, sabe? E lembro da minha cabeça estourando, assim, porque era muito forte. E essa foi a inspiração, porque eu gosto muito de fazer as coisas por mim mesmo, né? Autodidatismo e tal, né? E Stanis vem por causa de Stanislau, que Stanislau era o nome dele. Stanis e Stanislau. Olha, eu também sempre tive essa curiosidade, nunca ia aceitar. A única coisa que eu faço, que eu brinco com o Duda, meu cunhado trabalha lá com ele. E o nosso cervejeiro prático. E ele ficou muito feliz quando ele começou lá com vocês. Eu falei, agora tu Stanis feliz, né? Tu Stanis feliz. É isso aí. É isso aí. Foi muito legal quando ele começou lá, porque ele também começou de alguma forma autodidata, isso. como tá falando, e é o amor pela coisa. Ele tem muita da identificação dele com o Stanis vem por causa disso, né? Também ele saiu de uma área que também não estava muito feliz, né? E estava lá fazendo cerveja em casa, sozinho também, ele tornou isso como uma profissão dele, né? Jorge, e conta pra gente também da onde que veio o Beija-Flor. O Beija-Flor é o nosso símbolo de responsabilidade. Tem uma história bem legal sobre isso. Ainda eu morando com os meus avós lá na minha infância, como é um sítio, e naquele sítio todo mundo saía para caçar na época. Uma coisa meio horrível, né? Mas todo mundo saía para caçar de madrugada e voltava só à tarde. Mas eu também queria caçar. Eu tinha meus 11 anos, eu também queria caçar. Belo dia eu peguei a espingarda de chumbinho do meu tio, lá do sótão, e fui pro quintal caçar no que tinha ali perto. Olhei num pé de arbusto, num arbusto de hibisco bonitinho lá, tinha um passarinho pousado no arbusto. Mirei, pau. Acertei no passarinho. Só que, eu nunca tinha matado nada na minha vida. Quando eu olhei no bicho no chão, assim, putz, é um beija-flor. Não sei o que fazer, né? O que eu faço? Peguei com o meu pé, assim, arrastei a poeira por cima do beija-flor e deixei o bicho lá e fui lá. Botei a arma de novo no lugar e fui brincar com as minhas coisas lá, como se nada tivesse acontecido. Dado momento, chegou meu avô, bate no meu ombro assim, ó, e com um beija-flor na mão. Ele fala assim, ó, nunca mais você faz isso aqui. Porque esse é o bichinho responsável por polinizar toda a nossa horta, todo o nosso jardim, né? E se você sair matando todos esses bichos aí, a gente não vai ter mais isso que a gente tem aqui, né? Daí eu fiquei paralisado e foi uma das únicas vezes que ele não me deu uma surra por ter feito alguma coisa meio, né, uma travessura. E aí isso fica muito marcado na minha cabeça. Esse senso de responsabilidade por tudo que a gente faz. Como a gente trabalha com bebida, seja no pub, seja na cervejaria, a gente se sente muito responsável por todos vocês, inclusive, que bebem a cerveja de Stanis. A gente quer que vocês voltem e consumam, né, a cerveja. No pub a gente oferece água, Uber, se o caso for, né, dá uma atenção redobrada para essa pessoa que realmente está comemorando, né, para que realmente eles voltem para o pub e consumam e nos visite sempre, né. E é por isso que o Beija-Flor é nosso símbolo de responsabilidade. Pegou? Que lindo, mas eu fiquei triste pelo Beija-Flor, eu também coitadinho. fiquei, né? Mas tu vê que teve uma linearidade ali na história. Eu também. Mas ficou lindo, gente, super... Isso aí agora realmente é o símbolo de responsabilidade, né? Eu morri por você e você tem que dar valor ao que a gente está fazendo. Né? Que massa. Tá vendo? Tudo é um aprendizado. O que eu tava comentando ali, pessoal, é que não é só a minha percepção, né? Não é só uma cerveja, um local. Na pandemia, eu lembro que era um dia que todo mundo tava... Eu tava aqui em casa, tava eu, a Cécia, a Camila aqui. E aí eu olhei, eles têm um Jeep, né? Um Jeep, e passou aqui na frente um Jeep vendendo chopp. É chopp ou cerveja? Chopp. Era chopp, né? Aí eu fiquei, mas é o Jorge, mas tá... É tipo, o carro do ovo está passando na sua rua. Exatamente, eu fiquei, mas o cara tá vendendo chopp. Não, eu vou ali. Daí eu fui lá e comprei um growler, né? Porque que massa. E eu noto que isso vem de vocês há muito tempo.
Porque sempre se reinventando, sempre procurando uma alternativa, tanto que daí surgiram os outros stands que nem aqui em Guaramirim tem aonde mais? Tem Guaramirim, tem Blumenau, tem Jaraguá, tem um TEP em Floripa e tem um TEP em Xereder. E essa veia, esse negócio de sempre estar inventando, o que tu atribui isso? A necessidade, né? Na pandemia mesmo, a gente realmente... a gente acredita tanto no stands que a gente não queria deixar esse negócio acabar por si só, né? E a gente teve que encontrar alguma maneira de conseguir deixar o negócio girando, apesar da pandemia, apesar de ninguém estar se reunindo, apesar de que as pessoas não estão fazendo mais festa, não estão comprando o chopp para consumir em casa. Então, o que fazer? A gente pegou os nossos carros, botava os nossos barris atrás dos carros e saía para vender chopp de porta em porta, como, sei lá, alguém da Avon fazendo isso antigamente, né? E essa era uma alternativa que a gente encontrou para pelo menos sobreviver com o pouco que tinha, né? Isso foi uns 3, 4 meses de pandemia? Eu não lembro. Foi. Mas foi meio no começo ali, né? Foi. Então a gente fazia todo o Jaraguá do Sul, viemos até Guaramirim, fomos a Corupá também. Então era uma frota, né? Uhum. O pessoal ia com outro carro para outro lado e a gente ia com o Jeep para cá, né? E era uma sensação de fim do mundo, assim, com alguém vendendo... Exatamente. Exatamente. Duas coisas. A gente precisava fazer girar e não queria perder o produto, porque o produto tem validade, né? Uhum. Então a gente botava tudo no carro e deu certo? Deu certo. Deu certo, assim, a gente gostaria que desse mais, mas ajudou bastante a gente a promover o produto, mas também foi para vender um pouco, né, para deixar o negócio girando. Mas de alguma forma criou uma conexão, porque eu fiquei com muito aquilo na cabeça, sabe? São poucas lembranças boas daquela época. Porque pra mim foi, tipo, tá aqui já ao lado de alguma forma, ó, que legal, tu vai pra rua e tal. E eu lembro que a gente sempre fez muito na raça tudo, né? Então, cara, será que vai dar certo? Será que as pessoas vão entender? Eu narrava as vinhetas do anúncio do carro, então a gente metia as chopeiras dos barris atrás, daí pegava sol e, pô, será que não vai estragar esse negócio? Então, foi tudo muito na raça, acreditando mesmo que ia dar certo pra gente poder realmente, pelo menos, não cair de tão alto, né? Entendi. A gente sempre foi muito assim, sempre realmente tendo que meter a mão na massa, acreditando que ia dar certo e realmente fazendo acontecer. Isso é muito histórias inspiradoras. Nossa, muito legal. Parabéns pela criatividade. E depois que voltou da pandemia, o pessoal quis tirar o atrasado. Te beber um chopinho. Com mais sede? Nossa, demais, cara. Demais. O pessoal realmente... Ainda existia aquele ecozinho de pandemia, ainda... Porque ontem, acho que anteontem, foi decretado o fim da emergência sanitária. Inclusive, né? Graças a Deus, pelo amor de Deus. Mas logo no final, quando começaram a afrouxar um pouco mais as medidas, o pessoal começou a ficar um pouco mais de boa, assim, né? Mas não foi assim, já de cara, que o pessoal queria se reunir. Mas daí o movimento começou a aumentar um pouco no pub, a gente já não estava mais vendendo o chopp na rua, mas as pessoas se reuniam um pouco mais escondido, assim, mas ainda se reuniam. E aos poucos foi melhorando um pouco mais a nossa situação, né? Mas esse tipo de necessidade ainda ecoa para a gente ainda hoje, porque a gente está realmente pagando as contas da pandemia ainda. Uhum. Né? E quando a gente pensa assim, pô... É uma cultura recente a cerveja. Eu digo, a produção artesanal de cerveja. A gente está falando o quê? Nos 5 anos que começou mais forte? Aqui no Brasil, geralmente não. Faz mais ou menos foi em 2008, por aí. Começaram o negócio a ferver um pouco mais, né? Aqui em Jaraguá, na região aqui, foi em 2011, 12. De 10 a 12. Eu comecei a fazer em 2011. Então é bem mais tempo que eu imagino. Mas deve ter uma certa dificuldade, né? Porque tu tem toda a legislação, parte de alvará sanitário, registros. Não deve ser fácil isso, né? Se você faz tudo vai buscar as informações para conseguir fazer, tudo certo. O importante é você não querer fazer tudo do seu jeito, né? Você tem que seguir algumas regras sanitárias, alguma coisa de edificação também, né? Não dá para sair fazendo assim a louca, porque senão a gente correu risco no início, porque a gente fazia tudo na louca, né? Mas realmente a gente queria ver o início do Stannis, a gente fazendo na garagem, foi meio que uma prova, né? Para ver se realmente o negócio ia rodar. Como é que ia ser a aceitação dos produtos e ver o que a galera entendia sobre cerveja.
o grande abrir picada que a gente fez, ainda faz hoje, é a gente educar as pessoas e mostrar que isso aqui não é uma cerveja como aquela cerveja que você compra, tira da prateleira e paga R$3 a lata ou a garrafa, né? Tem toda uma história por dentro, tem todo um porquê que ela é desse jeito, por que ela tem esse aroma, por que ela é escura desse jeito, sabe? E a educação na cerveja ainda é um desafio pra gente aqui, né? Mas existem trabalhos, por exemplo, aqui em Guaramirim, geralmente é feito... Geralmente não, de vez em quando é feito harmonização guiada, onde o nosso sommelier, o Gabriel, ele reúne as pessoas e ensina sobre a harmonização. Ele pega algumas das nossas cervejas, algumas convidadas e harmoniza com os pratos do pub, né? E isso é um negócio muito legal porque as pessoas começam a entender um pouco mais sobre cerveja, um pouco mais sobre o porquê que a Stannis é o que é hoje, né? Legal. E para comemorar tudo isso, vocês têm um evento, né? Em breve. Sim. Conte um pouquinho mais pra gente. Dia 21 agora de maio, a gente vai fazer... Comemorando os 10 anos de Stannis Pub aqui de Jaraguá. A gente vai fazer uma baita de uma festa na arena. Então vai ter 6 bandas. 6 bandas, Eric? Quantas bandas vai ter? Quantas bandas? 4 bandas. 4 bandas, mais um DJ, food truck. Vai ter espaço aberto. É tudo free, na verdade, né? Tirando a cerveja que você... cerveja hambúrguer, né? Isso aí vai ter vários food trucks e várias cervejarias aqui de Jaraguá da região também vão participar. Então é uma comemoração assim, para chamar realmente todo mundo que fez parte da história, que participou do início. E muito bem vivido, né? Esses 10 anos. Com muito certeza. Aprendizado. Altos aprendizados, altos e baixos e tapas na cara e bastante coisa boa, bastante coisa difícil de levar, mas nada muito ruim. Sim. Ô, Jorge, e nesse tempo de experiência de vocês, o que assim, por exemplo, para quem está começando a empreender, o que você diria para essas pessoas que foram aprendizados que você teve que levar na prática para seguir em frente? Primeiro de tudo, estude. Estude bastante do que você realmente vai empreender. E acho que o segundo grande conselho que eu dou é não desista tão fácil. Porque a gente já levou, no início já de cara, a gente demorou cerca de 1 ano e meio, 2 anos para a gente realmente abrir o Stannis Pub, né? A gente tinha o projeto na mão, mas só que a gente não tinha o capital inicial para a gente realmente abrir. Mas nem por isso a gente desanimou e, cara, não é isso que a gente quer e tal. A gente sempre acreditou muito no Stannis. E eu acho que o grande conselho é acreditar realmente no que você quer fazer e botar a mão na massa mesmo, né? Ninguém vai fazer por você. Então, no início era eu, o Denis, eu na cozinha, o Denis atendendo na chopeira e tínhamos mais um sócio na parte do caixa administrativo, né? Então, a gente meio que fazia tudo, né? E trabalhava meio 16 horas por dia e foi assim que a gente levou dos 5, 6 primeiros anos de Stannis, né? Então, e é difícil. Sabe que trabalhar durante a noite, trabalhar com o público, trabalhar com serviço é um negócio muito complicado e difícil de lidar. Se você não acredita nisso, cara, desculpa, mas então tem que realmente buscar outra coisa que te faça feliz. A gente tem que gostar muito do que faz. A gente realmente ama o que a gente faz ali no Stannis, né? Cerveja, experiência, hambúrgueres, tudo. A gente realmente tem muito de cada um de nós ali dentro desses produtos e dos produtos do pub. E principalmente no atendimento de cada um. A gente quer realmente atender as pessoas como a gente gostaria de ser atendido. Essa sempre foi a premissa do Stannis. Pô, que legal. É. E eu acho, eu escutando os podcasts de psicologia, né? E hoje todo episódio eu falo de um episódio, mas hoje eu tava falando sobre motivação, escutando sobre motivação e tudo que tu tá comentando tem muito a ver isso. Porque se tu não tem a motivação desse negócio, porque no final é um negócio, mas que tu goste, que tu faça esse negócio crescer, tu não consegue ser uma vivência sustentável dentro dele, né? Porque tu tem que ter orgulho, tu tem que sentir que aquilo, tu não se desgasta. Claro, fisicamente sim, mas tu não se desgasta porque tu tá sempre em busca daquele teu dito ideal de como tu gostaria que fosse. E eu acho que é isso que quando eu falo que tem um pouco ali, dá para ver que é meio pessoal o negócio, é nesse sentido. Desde quem tá servindo ali na chopeira, eu tenho minha experiência lá do pub, né? Mas é isso. E as pessoas, quando estão lá dentro, pô, é um negócio difícil, porque tu tá no meio das pessoas comemorando, festejando, e às vezes não estão dando muita bola para ti, ou vamos lá, aquela loucura, e tu tem que estar ali. Hoje o grande desafio para a gente é a gente encontrar pessoas que realmente acreditem no que a gente realmente está fazendo, sabe? Não é só um bar.
Teve o pessoal que, tipo, no início do pub, assim, quando entrava para trabalhar conosco, eles ficavam surpresos, assim, pô, isso aqui até parece uma empresa, mas é uma empresa, né? É um bar, mas é uma empresa, tudo sabe? bom? Porque geralmente bar é meio bagunça, assim, né? Mas pra gente sempre foi muito sério isso, sabe? Então, e o grande desafio é a gente encontrar os stunners que realmente acreditem e realmente trabalhem e façam as coisas como a gente faz, né? Realmente atender as pessoas, olhar no olho, desejar saúde com sinceridade para cada um, né? Olha uma no olho, filosofia. saúde. sabe? Então é isso. Essa coisa do treinamento de pessoas é vocês mesmos que Somos fazem? nós, Os fundadores. não, realmente isso já não está mais conosco, né? Não está mais comigo e com o Denis. A gente fez o início de toda a parte da cultura, né? Do Stannis. A gente escreveu uma cartilha de cultura, mas isso já fica na mão das segundas na escala, né? Já é a Joyce, já é o Gabriel, já é a pessoa que está mais responsável pelas casas hoje, né? A gente não tá, eu e o Denis, a gente não está mais nas casas, né? A gente está mais na indústria, na parte mais estratégica, né? Da cervejaria ou da marca em si, né? E recentemente teve um festival aqui em Guaramirim que o Stannis... A gente foi bem usado nesse festival, né? Sim. Conta pra gente um pouquinho, ela não sabe o que foi. Foi o WS Festival. A gente fez uma parceria com a Warren Investimentos e com a Origami do Rio de Janeiro. A Origami, ela é uma empresa que é muito especialista em fazer eventos corporativos, mas eventos gigantescos, assim, né? Então, foi um baita de um parceiro nosso. A estrutura que a gente conseguiu ali para fazer o festival foi realmente graças a toda essa pesquisa e todo esse trabalho feito pela Origami, que foi uma baita de uma estrutura. Eu acho que nunca tinha visto uma estrutura daquele tamanho, daquele nível aqui na região, né? E, lógico, a Warren também que nos deu apoio financeiro e a gente conseguiu realmente juntar as forças, nós três, né? Warren, Stannis e a Origami, para fazer o festival. Foi um festival. Foram 2 dias de festival, a gente trouxe bandas a nível nacional, trouxemos aqui da região das Aranhas, trouxemos daí as maiores Titãs, Raimundos. Sério? Meu Deus, vamos ser amigos, Você Jorge. Você não sabia desse festival? Não. Nossa, gente, que isso? Até parece que eu não vivo de internet. Guria. Que loucura. Nossa, que foi massa. Um baita do festival. Quando é que vai ter, além desse, claro, que vai ter agora, tem um outro previsto aí já em mente? Ou? Esse festival, ele é um festival que gera um trabalho gigantesco, né? Não só para a parte de produção de produtos de cerveja, que a gente vai ter que ter a estrutura toda para realmente suprir a demanda de sedentos por cerveja, mas também para a gente realmente conseguir os melhores preços das bandas e tal. Então, ano que vem, é provável que a gente consiga fazer mais um tempo de antecedência para Só que a desgraça é que a gente sempre faz um festival de um tamanho e no ano que vem vai ter que ser maior. E maior no próximo. A expectativa aumenta, né? Sempre aumenta a expectativa. Isso aconteceu na inauguração da cervejaria, depois a gente fez um Insanes Fest no ano seguinte, e depois no outro veio o WS Festival. Isso é legal, porque vocês vão se tornando referência, né? Na questão de festival também. Isso também faz parte da experiência, né? A gente queria fazer uma experiência gigantesca com todos os nossos consumidores. Como tu não é daqui, tu não sabe, mas a região aqui de Guaramirim... Vocês perceberam que eu sou de fora da roda, né, gente? Mas é bom Essa explicar que aqui a região, ela gosta de festas, assim. Aqui em Guaramirim, a gente tinha que eu nunca fui. Curupira? O Curupira. Né? A Camila já foi no Curupira. Então, tem uma certa identidade da região com festas e tal. Algo mais lado B, às vezes, tinha aqui, né? Isso. Curupira já foi muito. Já foi? Já fui muito. Eu só ouvi falar. Nossa, era muito legal, cara. Bandas internacionais, bandas a nível nacional. E era um lugarzinho aqui atrás, num ranchinho. E era muito legal. Então, acho que como esse repertório, porque de alguma forma tá tudo misturado, aí vai... E as pessoas aqui aceitam isso. Certo? De repente, o local que tu tá inserido... Isso. Permite. Guaramirim a gente escolheu porque estava meio que perto de tudo. Perto de Joinville, perto do aeroporto. Então, era meio que 1 hora de tudo, assim, na região, né? Então, e foi um lugar escolhido estrategicamente por ser um local grande, que não era o clube aqui, né? Então, a gente precisava de estrutura... É isso. Um lugar onde a gente suportaria o tamanho da estrutura que a gente estava planejando, né? Então, esse foi o Parque Europeu aqui perto do nosso amigo Pedro Bogo, que também nos deu uma mão gigantesca nesse lugar. Eu queria ter muito ido, mas... Você não foi? Não, eu tava com um bebê muito pequenininho. Não.
Mas foi um baita no festival, velho. Foi um aprendizado gigantesco também, né? Foram 2 dias de festival e... Eu só vi meus colegas tirando foto. Só que, cara, foi um desespero. Na semana do festival, uma chuvarada aqui na região. Uma começa a dor de estômago já, né? Nossa, cara, foi lama até Eu tava fora, né? Mas o meu sócio tava falando que tava com lama até a canela, assim, na semana do festival. Por exemplo, sexta e sábado era o festival, ou sábado e domingo era o festival, e na segunda-feira, chuva que Deus mandava aqui, desesperado. Fazendo aterramento de todo lugar, passando o rolo compressor. Nossa, cara, foi... Só emoção, então. Já. Só emoção. A gente sempre fez muito com tudo emoção. É que, na verdade, o pessoal enxerga só o resultado pronto, né? Mas existe toda a preparação. O bom é que ninguém percebeu o quanto a gente se ferrou para fazer aquele festival, né? Porque... E todo mundo meio que, né? Ó, ficou legal o festival de vocês. Ô, Jorge, deixa eu entrar agora no assunto aqui, tá? Pra quem tá assistindo e não entende muito de cerveja, né? Mais especializado que nem de vocês aí. Como que faz pra aromatizar o negócio aqui? Aromatizar? Nossa, gente, olha, tudo bom? Tudo bom, Brasil? Como que faz pra harmonizar? Desculpa, eu acho que essa garrafa está falando por você, né? Vamos parar o podcast, já. Corta aí. E aí, como é que faz? Harmonização? Aí depende muito, né? Tem os tipos de harmonização por semelhança, por contraste e por complementação, né? E aí, dependendo muito do prato que você vai querer harmonizar, ela combina com uma dessas cervejas, né? Geralmente, a cerveja Pilsen meio que combina com tudo, mas é mais para a gente fala que é uma cerveja que harmoniza com petisco de boteco. Batata frita, hambúrguer, essa aqui é uma das que mais combina, né? A Red Sonja, como ela tem esse sabor e esse aroma um pouco mais maltado, ela combina bastante com carnes assadas, com grelhados e com carnes um pouco mais chapeados, né, digamos assim, né? Pelo fato de ter aquela reação de Maillard, e daí começa a dar uma harmonização por complementação e por semelhança também. Com essa Belgian Blonde, que é uma cerveja um pouco mais encorpada, um pouco mais intensa, a gente sugere que seja uma harmonização com pratos um pouco mais intensos também. Alguma coisa com risoto, com um risoto de frutos do mar, com queijos, né? Queijo azul, uma coisa um pouco mais intensa, né? E lá no fundo, a última também, essa é a mais intensa de todas. Que susto, Desculpa. achei que era o meu. O meu tá fazendo esse tipo de coisa. Tá falando com ele ali, ó. Desculpa. O relógio dele tá falando com ele. Que medo. Pode falar agora. Desculpa. O espírito que tava aqui atrás. Eu fiquei, que é isso? Mas então, como eu tava falando, a nossa IPA é mais intensa, então ela pede algum prato um pouco mais intenso também, né? Carnes fortes, carnes de caça, algo realmente mais intenso, né? Tá bem, frutos do mar um pouco mais intenso, ostra, camarão, sabe? Tá, mas como que é esse negócio que tu falou por complementação? Como é que é? Quais são os critérios? Semelhança é quando você bebe a cerveja e no alimento é parecido, né? Tá. O sabor e o aroma são parecidos. Complementação é quando ela vai fazer, juntando as duas coisas, juntando o sabor, a cerveja com um alimento, ela gera outro sabor, né? Junto na boca, né? Ah, tá. Eu achava que, tipo, por exemplo, se era leve, era pra uma comida mais pesada. Eu tinha essa percepção. Tu já provou uma IPA? A última? Eu não sei se eu vou chegar em casa hoje. Tu deveria provar. Meu amor. Tu deveria provar daqui com a outra gente. A outra harmonização que é a harmonização por contraste. Aí, nesse caso, é a harmonização com algo mais Poxa, a gente diferente. nem seguiu a ordem, amigo. Mas tudo bem. Mas tudo é que é certo. bom tu ir pelo Não sei, extremo eu sou aqui, virginiana, eu quero seguir um negócio ali. Não, brincadeira, vai. ó. Mas não pode pois misturar. desculpa, Pede tá. pro Matheus botar... Ou Não, toma esse aí. coitado, Matheus, deixa ele lá, já vou. Ou toma esse restinho. Eu vou poder. Vamos Que misturar. isso, O que não se desperdiçar? faz é misturar duas cervejas no mesmo copo. Deveria lavar, certo, Jorge? Ele surtando Certo. internamente. Não, mas tudo certo. Aqui vocês são donos do lugar. Eu sou aqui só visita. Eu adoro IPA, tá? Uma coisa que eu aprendi, e foi com o Duda, né? Eu sempre olho o IBU. O que é IBU, Jorge? IBU é International Bitterness Unit. É a quantidade de amargor que tem na cerveja. Eu Unidade de gosto amargor. de IBU bem alto. Eu sempre olho Então, o IPAs, que é. Double IPAs. Eu né? olho, mas eu não sei o que é. Essa daqui, por exemplo, tem 18. Ó. Essa tem 16. Essa aqui tem 12. E essa aqui tem 40. 40. Então, essa aqui é vai mais lá. amarga. Nossa, Então, quanto é caraca. amarga? Vê o que tu acha agora, então. Ah, tá. Ixi, ela tá brindando assim já. Não, ai, gente, o que é isso, né? Vai Palhaçada. lá ver o que tu acha agora, Tá, que tu tá beleza. ainda com o gostinho da Pilsen.
É boa, gente. Eu não Eu sou, gosto, é a não minha sou uma preferida. grande entendedora. Pra mim tá tudo ótimo. Não, realmente é muito boa, Pra hein? quem nunca provou, assim, não presta atenção, ela é muito amarga, né? É. Mas ela é frutada de cara, assim, tudo, né? E esse aroma vem do lúpulo. Puro. Do lúpulo, É só Só dele, lúpulo. praticamente. Só lúpulo. Eu adoro esse cheiro. Então, olha uma curiosidade. Eu descobri que, dependendo da cerveja, eu tenho rinite, sabia? Sério? Uhum. E IPA de rinite, não? Dá. Mas mesmo assim você bebe. Eu bebo, mas assim, não é bem uma rinite, mas eu tive asma, né? Mas ela me dá os mesmos sintomas, ela me coça aqui como um rinite. É. E depois eu fui pesquisar sobre, parece que tem a ver com lúpulo. Talvez a variedade ou a quantidade de lúpulo, né? Exatamente. Acaba o podcast Meio- indo pro hospital. É muito louco isso. De porcada. E eu fui pesquisar e parece que tem a ver, mas eu sou muito fresco, muito sensível. Mas As características Sim, dessa sim. cerveja aqui são baseadas mais intensamente por causa do lúpulo, né? Essa daqui já são mais a parte de malte e fermentação, né? Essa aqui é mais neutrinha. E tem algumas que tem misturas com frutas, não tem? Tem, são as fruit beers, né? A gente tem uma cerveja chamada Rouge Namu que é com amoras e framboesas. Cerveja do Dia dos Namorados, tá chegando aí. Geralmente, é frutas vermelhas, geralmente, que É. o pessoal usa, né? É. E outra coisa, né? A gente tem o IBU, que eu acho que é uma coisa que se pode, que tu vem aqui e pode ver, né? Quem começa e também tem o ABV. ABV, eu não sei. O que é ABV? É álcool by volume. É a quantidade de álcool 6,6 esse aqui. É 6,6, aqui Onde tem que tá? 4,6, Deixa eu aqui ver. tem 5,6. Aqui, ó. Ó. Ah, tá. E essa mais gente, alcoólicas tem 8. Ah, eu achei que era o IPA. Não. É a Gold America que tem 8. Qual que é a tua preferida? Por enquanto, essa daqui. Também é. É, mas esse negócio muda, tá? É? Teve vezes que a minha preferida foi a Pilsen, teve vezes que foi a APA, tem vezes que até são as Sours, né? Que são as cervejas ácidas, né? As sours são boas São também. ótimas. A nossa cultura aqui, a gente foi muito acostumado a tomar cerveja ruim, certo? Sempre, né? Sempre. É a mais barata, a que dá quantidade, É isso. né? Mas eu acho que ela tem o seu papel. Meio que introdutório no mundo, né? Porque assim, você começa bebendo lá aquelas... Pode falar o nome delas aqui? Pode, né? Bebe lá, Skol, Brahma, Antártica... Eu não falei nada Depende, de vocês. se você patrocinar o programa, a gente não vai Então, deixar. Então bota lá, pi, né? Começa essas de guerra, né? Que você encontra na prateleira do mercado. Aí depois você vai para um pouco mais encorpadas. As cervejas, as mais premium, digamos assim, né? Aham. Vai lá, as boêmias da vida, as originais e tal, né? Depois, eu já estou introduzido no mundo da cerveja artesanal. Vou começar a me introduzir agora, digamos assim, né? Aí você vai direto para as Weiss, cerveja de trigo. De trigo. Essas são as mais artesanais para quem nunca bebeu nada de artesanal. Depois dessa, são as cervejas mais com ingredientes diferentes. É uma cerveja mais escura, tem um malte mais tostado, mais torrado e tal. Depois dessa, são as cervejas mais alcoólicas. 8%, 9%, 12%, 15%, 18% são as cervejas mais alcoólicas. Tem. E depois dessa daí, você vai para as lupuladas. Vai American Pale Ale, American India Pale Ale, American Double India Pale Ale, são as mais amargas, mais lupuladas e tal, né? Depois, a sequência lógica que praticamente todo mundo faz é as cervejas ácidas. Vai para as Catarina Sours, para as Flanders Red Ale, vai para todas as cervejas ácidas que você encontrar na sua frente. Lá no final, quando você provou todas as ácidas, você volta para o início. Volta para as premium. Essa é a sequência lógica que todo mundo faz. Que legal. Quando a gente era pequenininho, né, imagino que tenha praticamente um pouquinho a minha idade, eu lembro que o mais diferente que se consumia era as Mouse Beer. Né? Assim, né, o lado B do mundo era a cerveja preta. Né? Essa era inclusive era um tonificante, preta. né? Faz lá uma garrafada, coloca uma Mouse Beer, porque isso tá muito amarelo, tá passando mal, tá, sei lá, doente. E daí agora, com o tempo, foi se popularizando isso. E uma curiosidade que eu fiquei com vontade de ter é um pé de lúpulo. É um negócio muito bonito. Não sei, um dia... Deixa eu dar uma pesquisada O aqui. lúpulo é o primo careta da maconha, você sabe disso, né? Não. Aquele primo careta que não dá barato, sabe? Então, ele é uma trepadeira e é um primo distante do cânhamo. E os lugares... amiga, dá pra fazer aqui onde Dá. tu queria Sim, colocar eu queria antes, botar aqui né? em casa, né? Claro, e com é engraçado certeza, que acho parece... tão- quando depende do lugar que eu olhei, parecia que ele nascia de cima para baixo, né? Porque ele fica pendurado, parece que ele deu mais volume em cima do lugar que eu fui. Mas ele é muito bonito. É uma trepadeira que a gente usa as flores para fazer o tempero da cerveja. Né? E aqui a gente não tem muito no Brasil, né? Tem. Produção. Agora tem uma galera que está cultivando no Planalto Central, tem aqui em Lages também, tem no Paraná também tem o pessoal que está cultivando, mas como é uma espécie que vem de fora, demora um tempo até a gente criar o terroir aqui do produto aqui, né?
Então, sei lá, uns 20, 50 anos para a gente realmente ter um produto genuinamente com as características brasileiras de lúpulo. Até que se adapte e faça tudo. Porque geralmente vem dos Estados Unidos, ou da Alemanha, ou da República Tcheca. Eu ia comentar aqui, é uma maioria importada. Né? Tá, ô Jorge, tem uma pergunta genuína pra fazer de quem não entende. As outras muito foram do genuínas? assunto. Foram todas genuínas, porque eu não entendo nada do assunto. Não, até me perdi. Não, agora eu lembrei. Olha só, por exemplo, assim, essas cervejas que vocês fazem, elas têm uma receita padrão. O que diferencia de fato uma da outra? Por exemplo, essa é só da Stannis. A mão do cervejeiro, basicamente. A mão do cervejeiro? Porque assim... Não, é que eu sempre tive essa dúvida, eu realmente não sei. Mas assim, você consegue encontrar, por exemplo, Red Ales de outras marcas, Pilsen de outras marcas, aqui inclusive da região, né? E a receita pode até ser parecida. Ou não, né? Mas depende muito sei lá, das rampas de temperatura, do tratamento da água, do tipo da água, sabe? Outra pergunta, quando é que a Ambev vai comprar a marca de vocês? Olha, velho, essa pergunta eu me faço todos os dias, que eu quero deixar de ser pobre, pô. Pois é, eu quero voltar nesse rolê. O que aconteceu com o moço da Ambev? Mas eu lá? vou te dizer que o nosso objetivo não é ser vendido pela Ambev, mas não é ser comprado pela Ambev, mas a gente é comprar a Ambev. A gente é muito ousado nessa história. Eu também acho que combina mais. Eu também quero falar. Ele foi no nosso podcast. Isso, daí a gente pode... Grava esse dia. Hoje é dia 8 do 5. 8 do mês de Nosso Senhor Isso. 23. Muito bom, cara, muito bom. Eu aprendi muito hoje. Mas não dá pra pedir? Eu queria pedir o rolê lá da Ambev, lá que a moça pediu pra tirar as fotos Pede. fora. E aí, como Qual que é o é rolê? que vocês foram numa feira lá, ele saiu com a sacolinha Isso, e tal? então foi lá um dos Sucupira? palestrantes, era o Beto Sucupira, que é um dos sócios da 3G, aquela inclusive que rolou aquele estresse aí da Americana e tal, né? Uhum. E aí, como a gente era sempre do meio empreendedor, a gente queria fazer uma foto com o cara, né? E a gente sempre entregava o kit para todos os palestrantes do evento, né? Na XP, da Expert lá de São Paulo. E daí a gente entregou o kit pro cara e falou, vamos tirar uma foto. A gente pegou uma máquina e tirou uma foto. Quando ele viu, ele abriu a embalagem, pô, isso aqui é cerveja. Só que não é das minhas cervejas, não é da Ambev, né? O cara ficou puto, né? Não, porra, como é que vocês fazem isso? Me traz uma cerveja aqui que não é minha. Olha como é que eu vou ficar na frente do meu sócio. Nossa, foi um rebu o negócio. Não. Poxa, que oportunidade que você perdeu de ter comprado essa marca. Olha só. E aí chegou a Paula, que é a assessora lá do pessoal da Expert, né? A assessora de imprensa lá. Daí meio que apaziguou todos os ânimos lá para o cara realmente não sair dando cascudo na gente e acabando com a máquina e tal, né? E aí isso foi o porquê que ela ganhou uma cerveja com o nome dela, né? Tá vendo? Eu sempre digo que as pessoas são lembradas por bem ou por mal. Então, ela virou uma cerveja. Cuidado com o que tu faz, tu pode virar uma cerveja também. Que vai em homenagem, né? Acho que é cerveja isso. Cerveja top, gente. Eu tô controlando o tempo aqui. Eu controlo o tempo porque o editor que tá ali atrás tá falando que as baterias dos cartões estão acabando, gente. Então, a gente já tá em 45 minutos. Eu vou ter que encerrar esse episódio. Mas quero te agradecer por vir aqui até a nossa casa. Aqui até a sua casa, no caso, minha casa, né? Essa Maiara que tá, né? Que vendeu, é a casa do Toda a Vida Reto, quero dizer. E, cara, muito legal. Espero poder ir mais vezes no Stannis. Por favor. Nossa, muito legal. Muito esperando bom. vocês no pub, fazer uma visita na cervejaria também para conhecer um pouco da estrutura. Eu quero ir lá no aniversário, com certeza. Vai ser Nada. esse dia? Vai ser dia. Então fechou. Dá pra levar criança, então Dá fechou. pra levar as crianças e tudo. Muito bom. Vamos organizar. Também queria agradecer vocês por chamar aí. E desculpa não ter vindo antes também, porque realmente não consegui. Não, a gente não desculpa. Tinha um momento certo pra acontecer. Exatamente. Então, mas muito obrigado mesmo pelo convite e gostei muito também de participar aqui. Obrigada, a gente que agradece. Muito obrigada. Obrigada pela tua presença, pela tua atenção e não tenho dúvida vamos ver se ele acerta. Segue. Toda a Vida Reto. Viu? Acertou, né? Acertou. Mas a gente veio discutindo isso no caminho pra gente saber a maneira certa de falar. Ele veio pro podcast, ele não sabia o nome do podcast. Não, brincadeira. Isso que é uma expressão totalmente regional, né, cara? O Matheus lá com a cara, ele acaba, pelo amor de Deus. Não, mas eu tô deixando correr com aquela ideia, né? Agora já cortou, ficou os bastidores que a gente começa a falar. Tá bom. Né? Obrigada, agora tu vai Thiago. fumar, tchau. Tô indo pra minha casa. O blooper depois do final. Tá, mas agora tu vira isso aqui antes de ir, né? Eu tenho que dirigir, Tá, mas dá um tempo, toma um café, come um biscoito. Olha a responsabilidade, hein? Olha a resposta.